Oi, pessoal, tudo bem? Olá, vamos lá discutir aqui. Eu vou elaborar essa live ali mais para rebuscar alguns aspectos sobre ali metodologia de estudo, né, pessoal? Essa live aqui é mais indicada para quem já consumiu ali o meu conteúdo a respeito de metodologias de estudo. Então, eu vou falar aqui para as pessoas ali que já viram meus vídeos, já leram meu guia definitivo, por exemplo. Então, eu vou discutir alguns aspectos mais específicos ali, beleza? Olha só, para quem já leu os meus textos sobre a preparação, vocês vão entender que eu acho que a melhor revisão que você pode fazer é uma revisão diária, beleza? Eu acho que vocês já entenderam isso, né, dos meus textos, dos meus vídeos, que eu sou favorável ali à revisão diária todos os dias, certo? E vocês viram já pelos meus textos ali que a minha revisão era feita com questões de temas variados e com flashcards também, pelo Anki, né? Agora eu quero discutir um pouquinho ali a respeito de peculiaridades e dúvidas que podem surgir, né? A primeira dúvida que você pode ter ao ler ali os meus textos é o seguinte: tá, realmente revisar diariamente parece ser a melhor metodologia de estudos. Mas eu tenho uma dúvida, né? Porque, teoricamente, ali no dia da minha prova, eu vou realizar questões, né? Então, olha só, eu acredito que as questões realmente ali são a melhor forma de se preparar, né? Porque é uma forma ali de eu buscar ativamente o conceito na minha mente, beleza? E é a forma com a qual eu vou ser cobrado. Então, a questão vai simular o que vai acontecer de fato na minha prova. E isso aí é verdade realmente, tá? As questões são a melhor forma ali para você se preparar para qualquer tipo de prova, né, pessoal? Mas é o seguinte: por que, né, eu não fiz somente questões na minha preparação ali como revisão, né? Eu já falei para vocês ali sobre a importância das aulas, em resumir o assunto e em dar um entendimento também para as temáticas, beleza? Já falei ali que, na minha visão, para estudantes de medicina e médicos, sobre a inviabilidade de ler todas as apostilas, dado que a gente não tem tempo realmente. Só uma pessoa, por exemplo, que se formou e não trabalha ou trabalha pouco, daria conta dessa façanha. Então, eu não recomendo ali que uma pessoa que tenha uma carga horária de estudos ou trabalho alta tente se aventurar em ler todas as apostilas. É algo bem difícil, tá? Então, é ler o que der ali, né? Então, as apostilas, eu já falei para vocês que eu sou contra ali tentar ler todas, né? Eu já falei que é ler o que dá ali. Eu, por exemplo, consegui ler metade dela somente, beleza? Então, a apostila é isso. As aulas já falei que são muito importantes. Aí que surge a dúvida, né? As questões, elas são primordiais pelo fato ali da revisão ser ativa, né? Você vai ativamente procurar na sua memória se você detém aquele fato. E revisando questões ali de temáticas diversas todos os dias, ou seja, de questões de temas ali dados na semana pelo seu cursinho e questões de provas na íntegra ali, né? Provas que você vê ali, né? Que você não sabe o tema, né? Que você vê lá, sei lá, eu vou fazer, o que é que eu quero fazer? Eu quero fazer provas de São Paulo. Então, eu almejo ali, sei lá, USP São Paulo, IANSP, Unifesp. E eu sei que essas bancas ali têm um estilo um tanto quanto parecido, né? Então, são questões ali com casos clínicos, são questões ali que colocam muita imagem, então diferenciam ali o aluno que sabe mais imagem, né?
Então, eu vou pegar essas provas aqui na íntegra, dessas bancas que se parecem no estilo de cobrança, e eu vou meio que diluir ali aos poucos, né? Eu vou fazer ali ao longo do ano, sei lá, eu peguei aqui 5.000, 6.000, 7.000 questões. Então, eu vou estudar quantos dias no ano? Eu pego e vou resolvendo ali 15 questões por dia, ou uma meta que eu estipular para mim, para eu conseguir ali ter uma base de questões de provas na íntegra. Claro que ali no final de semana eu vou ali fazer, né, uma prova na íntegra para testar. Será que eu começo por preventiva? Será que eu começo por clínica médica? Né? Qual a área que eu vou iniciar? Eu falei para vocês já nos meus textos que eu sempre iniciava por preventiva, beleza? E eu quero ver também, olha, eu vou fazer a prova na íntegra também para ver como é que eu consigo terminar aquela prova ali em 4 horas, né? São 100 questões. Então, será que vale a pena ler todas as alternativas? Ou eu leio a alternativa ali, se eu achar correta, eu marco e depois eu volto no final da prova, se der tempo, para ler as outras alternativas. Era o que eu fazia, porque eu tinha uma dificuldade ali de ser rápido na hora da resolução das questões, beleza? Então, tudo isso eu discuto bastante nos meus textos, mas eu quero me aprofundar um pouco mais. Olha só, as questões realmente são a melhor forma ali, porque você vai ver como o autor cobra aquele conceito que você tem que dominar, e você fazendo vários temas todos os dias, você acaba revisitando ali e fortalecendo as suas memórias, beleza? Mas eu vou dizer ali razões pelas quais me fizeram incluir também ali o estudo com flashcards pelo Anki todos os dias, tá, pessoal? Olha só, eu acho que o estudo somente ali, a revisão somente com questões, ela só tem um ponto de fragilidade, que é o seguinte: você não é exposto, assim, eu estou falando aqui de um aluno assim que não tem o dia inteiro para estudar, né? Um aluno que tem o dia inteiro para estudar, meio que ele consegue, vamos dizer assim, resolver 200 questões por dia, e essa não seria a realidade de todo mundo, né? Então, eu acho que uma pessoa que tem pouco tempo para estudar, que só revisa com questões, ela meio que pode ficar ali um pouco defasada no sentido de questões mais decorebas, vamos dizer assim. Questões que cobram aquele conceito ali de rodapé, aquela classificação chata de memorizar, aqueles detalhes ali que você sabe que podem cair, né, e que você vai precisar memorizar. Então, assim, vamos dizer, uma pessoa que faz questões de temas variados todos os dias. Será que ela vai revisar quantas vezes a classificação de Hinchey? Será que ela precisa rever essa classificação quantas vezes até ela memorizar essa classificação na íntegra? Se ela resolver ali questões de temas variados, pode ser que ela se depare ali com a classificação de Hinchey em 3 questões, 5 questões, não sei quantas, né? Vai depender do banco de questões que ela se propôs a resolver. Por exemplo, eu peguei ali, eu só quero provas de São Paulo, então eu vou resolver ali ao longo do ano, eu diluí as provas na íntegra ali, eu vou resolver da USP São Paulo, da Unifesp, da Unesp, Unicamp, beleza. Quantas vezes você vai ser exposto à classificação de Hinchey, né? Você vai resolver quantas questões? 4, 5? Será que você vai conseguir ao longo do tempo memorizar a classificação de Hinchey ali na íntegra, realizando as questões? Pode ser que sim e pode ser que não. Por isso que eu decidi ali no início da minha preparação que eu deveria incluir ali os flashcards no Anki na minha revisão diária, porque eu queria ter a certeza, o domínio integral dos fatos e dos conceitos. E ali, isso é um exagero, obviamente pode ser um exagero. Se a sua prova não for tão decoreba, de memorização, se não for tão conteudista assim,
Pode ser que o meu desempenho, que ali revisei 115 mil vezes flashcards no Anki, pode ser igual ou até menor que um de uma pessoa que, sei lá, só revisou por questões. Porque ali o estilo da prova não cobrou tantos detalhes, memorizações, decorebas assim. Mas eu não queria pagar para ver, né? Eu não queria estar vulnerável ali. Porque minha prova poderia cobrar só detalhes, memorizações, e poderiam cobrar só questões ali mais clínicas, de interpretação, contextualizadas, beleza? Então, eu acho que a importância ali de incluir os flashcards é para você ficar menos vulnerável naquelas questões que envolvem uma memorização, questões detalhistas, chatinhas mesmo. Porque, por exemplo, se você pega um flashcard sobre a classificação de Hinchey no Anki, o Anki vai funcionar ali com um sistema de memorização por insistência. Então o Anki só vai deixar o seu flashcard ir para, sei lá, daqui a 1 ano, 2 anos, se você diversas vezes colocar lá no Anki que você acha aquele conceito fácil, que você domina ele por inteiro. Então, você fica menos vulnerável ao esquecimento. Então, você só vai dar por vencido aquele flashcard ali se você realmente dominar ele por inteiro. Então, por exemplo, eu tive que rever diversas vezes vários flashcards ali de classificações, de detalhes chatos de memorizar, até eu comprovar para mim mesmo que eu dominava aquilo por inteiro. Então, foram várias revisões ali. E eu só pude ter essa certeza que eu dominava na íntegra os conceitos ali porque eu fiz o processo de memorização por insistência no Anki. Tá ok? Então, olha só. Você pode simplesmente só revisar por questões. É muito possível isso. E talvez o seu desempenho vai ser muito bom, vai ser excelente. Mas eu acho que para você que quer se destacar muito, que não quer ser muito vulnerável àquelas questões lá que cobram a memorização de conceitos chatos de memorizar, eu acho que valeria muito a pena você incluir ali a revisão com flashcards no Anki de maneira diária, para ter certeza ali, para que sua memorização se dê por insistência ali, para que você não seja pego por uma classificação mais difícil ali. Vamos dizer, por exemplo, olha só como estudar, revisar somente por questões pode ser vulnerável. Vamos lá. Vamos dizer que você ali pegou 10 mil questões ali, sei lá, de um estado. Você só quer prestar para um estado, para o Paraná. Então eu vou pegar todas as provas ali do Paraná, eu vou diluir ao longo do ano aqui, ao longo de 1 ou 2 anos, eu vou resolver ali de pouquinho em pouquinho todos os dias. Olha só, a gente sabe, por exemplo, que a classificação TNM de câncer de colo uterino é um pouco recorrente, certo? E eu, por exemplo, tive o trabalho de memorizar na íntegra. Eu sei que esse trabalho muitas pessoas não querem ter, mas eu tive no Anki. Eu tive esse trabalho de memorizar na íntegra. E olha só, eu acho muito pouco provável que você memorize o TNM de câncer de colo só fazendo questões, porque você vai fazer quantas questões desse tema? As questões vão cobrar todo o TNM. Você, ali ao fazer questões, você está sendo solicitado para lembrar toda a classificação ou lembrar somente o que é 2A ou 2B? Vocês entendem o meu ponto? Então, o meu ponto é que você pode não dominar os conceitos na íntegra, revisando somente por questões. Então, é isso o detalhe, entendeu? Vocês podem ver ali, eu fui aprovado ali numa prova, vocês podem ver exemplos desse. E eu revisei somente por questões. E acontece. Às vezes, um indivíduo ele pode ter uma maior facilidade de memorização, por exemplo. Então, ao entrar em contato 2 vezes com o conceito, ali fazendo 2, 3 questões, 5 questões ao longo do tempo, ele consegue memorizar aquele conceito ali.
Então isso pode acontecer. Mas assim, para você que, vamos dizer assim, não confia tanto na sua memória ou quer estar com a memória ali mais robusta, você tem que ser exposto àquele conceito ali diversas vezes. Algumas classificações realmente vão demandar diversas revisões. Por exemplo, o TNM de câncer de colo de útero, eu só fui memorizar na íntegra ali depois da décima primeira vez que eu vi o meu flashcard no Anki, beleza? Então, esse aspecto eu acho importante ali, de que se você quiser somente revisar por questões, pode ir, confie em você, mas eu estou falando aqui o que eu acho que assim, é o padrão ouro, vamos dizer, para você dominar na íntegra os conceitos ali, realmente que envolvem decorar, memorizar fatos. Eu acho que os flashcards ajudam nesse sentido. E para quem usa o Anki, com certeza vocês já viram que o algoritmo dele é sensacional, porque ele funciona ali realmente com uma insistência, né? Você vai ali revisando insistentemente até que aquele conceito adentre na sua memória de longo prazo. Beleza, pessoal? Então, é o primeiro ponto que eu queria ali enfatizar, é essa questão que eu vejo que realmente gera dúvida. Revisar somente ali por questões ou incluir ali a revisão com flashcards também. Eu acho que os dois, essas duas ali, só questões e questões com flashcards, eles podem se equivaler a depender da prova. Se a sua prova não for tão ali conteudista, com decoreba, vai ser um tanto quanto equivalente. Mas acho que para provas que envolvem memorizações de classificações, detalhes ali, quem revisa com flashcards pode estar um pouco na frente por revisar ali os mesmos conceitos mais vezes do que somente com questões, né? Porque com flashcards você consegue ter certeza que você memorizou ali na íntegra os conceitos. Com as questões vai depender do quantas vezes você for exposto àquele mesmo conceito, beleza? Beleza, pessoal. Então, eu sou do time ali das questões e flashcards diários, beleza? Outra dúvida que eu vejo muito, que é recorrente ali, é a respeito ali das planilhas de revisão, pessoal. E vocês vão notar ali, se vocês verem meus vídeos e verem ali os meus textos, que eu não utilizei planilhas de revisão. Eu entendo o conceito, né? O conceito das planilhas de revisão é que você revise ali ao longo do tempo para que evite-se ali a curva do esquecimento. E isso está mais do que provado, né, pessoal? Se nós não revisarmos os conceitos, a curva do esquecimento vai trucidar o nosso conhecimento, né? Nós vamos esquecer realmente os conceitos ali, beleza? Mas olha só, a planilha de revisão eu acho que é um tanto quanto desnecessária, tá, pessoal? Por quê? Vamos lá. Algumas pessoas gostam de utilizar planilhas de revisão para realizar revisões passivas. E isso não é muito bom. Eu acho que vocês já entenderam ali, quem leu os meus textos e viu os meus vídeos, que a revisão passiva ela não é muito boa, ela não gera muitas emoções no nosso cérebro, beleza? Revisões passivas são todos os tipos de releituras que vocês conhecem. Então, uma releitura, por exemplo, de um texto, de um resumo que você confeccionou, uma releitura ali de um mapa mental, por exemplo, que você confeccionou, releituras de grifos que você fez, releituras, pessoal. Tentem abolir do estudo de vocês. Eu sei que ali estudar de maneira passiva é mais agradável, né? Dá um bem-estar maior, porque a revisão ativa, ali com questões e flashcards, demandam realmente muito da gente. Nós ficamos cansados mentalmente e fisicamente. Mas, infelizmente, essa é a forma que se mostrou cientificamente mais efetiva, mais eficaz, para que nossos conceitos sejam consolidados na memória de longo prazo.
Então, revisar de maneira passiva não é o melhor para você que quer se destacar ali dos demais, para você que quer realmente dominar os conceitos ali de maneira profunda, para fazer um bom desempenho, para ter um desempenho excelente ali nas provas, beleza? Então ali eu nunca utilizava da revisão passiva, eu nunca fazia releituras, beleza? Nunca fiz resumos, mapas mentais, grifos, eu não relia. As minhas revisões eram totalmente ativas, tá, pessoal? Então você utilizar ali planilhas de revisão para ficar relendo conceitos, eu acho que cientificamente não é o melhor que você pode fazer. O que muitas pessoas gostam de fazer ali também é utilizar as planilhas de revisão para fazer questões de maneira espaçada, né? Vamos dizer aqui que você está estudando ali sobre o conceito de trauma em cirurgia. Então você planejou que daqui a uma semana você vai realizar um tanto de questões sobre trauma. E daqui a 30 dias, você vai realizar um tanto de questões sobre trauma. E daqui a 60, 90, 120 e por aí vai, você vai realizar um tanto de questões sobre trauma. Pessoal, eu acho que essa estratégia não é a melhor, porque essa estratégia, você quase que está fugindo ali das provas na íntegra, pessoal. Como é que você vai dar conta ali de assistir a aula do cursinho, de revisar flashcards, de fazer provas na íntegra e ainda de dar conta desse acúmulo de questões ali que você faz de maneira semanal, mensal? Então eu acho que acaba acumulando e é meio impraticável isso, beleza? E também, pessoal, saber o tema de uma questão já é algo que você teoricamente não deveria, pessoal. As provas na íntegra, elas são muito boas porque treinam o seu diagnóstico diferencial. Você não sabe, quando você realiza uma questão de prova na íntegra, qual é o tema da questão. Isso ajuda muito o seu cérebro a absorver a questão de outra maneira. Quando você já sabe o tema, o seu cérebro é um pouco enviesado. Você já pensa nas alternativas de forma enviesada, você já sabe o tema ali da questão, beleza? A prova na íntegra tem a vantagem, você passa a pensar em diagnósticos diferenciais. Você não olha aquela questão como mais uma questão de trauma. Você olha para aquela questão como uma questão de um paciente que está dispineico e que eu tenho que entender por que esse paciente está dispineico. Então eu tenho que olhar detalhadamente o enunciado ali para tentar entender o que está acontecendo com o paciente, beleza? Então eu acho que assim, olha, ao invés de você ficar fragmentando temas de questões ali ao longo de semanas, vá direto ao que interessa, vá às provas na íntegra. Vai ser difícil mesmo, você vai errar no início da sua preparação, você vai errar a maioria das questões. É normal, você ainda não detém os conceitos, você vai ter aí 1 ou 2 anos para deter os conceitos ao longo do tempo, mas se expõe ao erro. O erro é fundamental, pessoal. Eu já falei isso em outros vídeos. Quando você erra, você aprende muito mais do que quando você acerta. Vocês devem saber isso da prática médica de vocês. Quantas vezes vocês não acertaram uma prescrição médica de um paciente? Vocês lembram de todas as prescrições médicas que vocês fizeram na vida? Não. Agora, eu espero que vocês tenham errado ali poucas vezes em prescrições médicas, mas acontece, né? O erro médico acontece. Mas olha, eu tenho certeza que o erro fica gravado na sua mente. Eu tenho certeza que quando você errou, por exemplo, a dose de um medicamento, ou esqueceu de colocar um medicamento para o paciente, você lembra desse fato. O nosso cérebro lembra de erros para que a gente não erre mais. O nosso cérebro ali desenvolveu um mecanismo mental de lidar com erros, de lidar com frustrações, né? Então, nossos sentimentos ali de frustração ao errar conceitos, ao errar questões, por exemplo, ao não saber flashcards, são um impulsionador para que esses conceitos eles sejam sedimentados na memória de longo prazo. Porque imagina que, por exemplo, eu pego uma bateria de questões ali e eu acerto as 60 questões.
nosso cérebro não vai ser ali estimulado a se frustrar, a errar, beleza, pessoal? E um dia sem errar é um dia ali que não foi muito bem aproveitado, beleza? Porque, olha, o erro é que faz o nosso crescimento. Quando você erra uma questão, você atua ali, você ativa o seu sistema ali de emoções. Isso é fundamental, olha só. Eu errei que o tratamento não era, por exemplo, vamos dizer aqui, da questão que eu cobrei hoje de vocês, né? A doença de Plummer, poxa, eu achei que era nodulectomia, mas não era. Beleza, eu vi no comentário que era tireoidectomia parcial. Beleza, então isso vai ajudar, olha, você errou, isso já vai ser um estímulo ali, um estímulo sensorial, vamos dizer assim, um estímulo emotivo, para que o seu cérebro perceba, olha, eu não domino esse conceito, eu errei, vamos ali fortalecer essa memória, beleza? E isso funciona no sono REM, o nosso cérebro, ele quer deletar informações, pessoal. A gente lida com excesso de informações aí, informações da mídia, informações ali diversas. Então, no sono REM ali, o nosso cérebro quer filtrar informações. Ele não quer gravar tudo. Então, ele vai gravar ali no sono REM o que for mais importante, o que a gente deu importância ali. E olha, a gente naturalmente dá muito mais importância, o nosso cérebro, a conceitos, a questões que a gente erra, beleza? No dia a dia. Seja, por exemplo, um erro ali na prática médica, um erro em uma questão, o erro em um flashcard, não lembrei, não acertei. Toda vez que você não erra, não lembra, não acerta, isso é positivo, pessoal. Por mais que a gente se sinta ali frustrado naquele momento, isso é muito positivo, porque isso vai ajudar muito o cérebro a entender no sono REM que essas informações têm que ser gravadas e memorizadas, beleza? Então nunca fuja do erro. Se você tem ali no seu dia, você só tem tempo de fazer prova na íntegra, prefira a prova na íntegra do que a questão espaçada com uma planilha de revisão. Na prova na íntegra, você vai errar mais, você vai ser mais estimulado ao erro, você vai crescer mais. Na planilha de revisão com questões espaçadas, você já vai saber o tema. Provavelmente você ali não vai ser exposto a erros, não vai ser exposto a temas que você não sabe ainda, beleza? Então, era isso aqui que eu tinha, essa live aqui. Por mais que eu já tenha esgotado ali muito sobre a temática, né, de revisão, de metodologia de estudo, eu gostei de fazer essa live aqui para vocês, para me aprofundar um pouco mais a respeito. Então vamos resumir a live, pessoal, vamos lá. O primeiro conceito aqui aprofundado que eu queria trazer para vocês é a questão lá da revisão. A revisão ativa é primordial, né? Questões e flashcards. Você pode revisar somente com questões, beleza? Ou pode revisar com questões e flashcards. Eu acho que a revisão com questões e flashcards ganha no sentido que você vai ser exposto mais vezes aos mesmos conceitos. Você pode se diferenciar em questões ali mais decorebas, que cobrem uma memorização de um detalhe mais específico. E se sua prova não for detalhista, não for tão decoreba, você revisando somente com questões, você pode acertar o tanto quanto aquela pessoa que revisou ali com questões e flashcards, beleza? Mas eu sou do time de questões e flashcards, porque eu gosto de ter ali o domínio completo do assunto. Eu não gosto de ser pego de surpresa pelas questões ali malvadas de memorizações, de classificações. Beleza, pessoal? E o outro conceito que a gente discutiu é a respeito de se expor ao erro, de se expor ao fracasso, de se expor às provas na íntegra, beleza? De não ficar se esquivando ali, de sempre saber o tema. Eu vou fazer questões de trauma essa semana e daqui a um mês eu vou fazer questões de novo de trauma. Se expõe o quanto antes. Você, na sua prova, vai ter 100 questões de temas que você não vai saber. Se exponha ao erro, se exponha às provas na íntegra.
É muito confortável ficar na zona de conforto, beleza? Respondendo só questões ali que você já sabe o tema. Se exponha verdadeiramente ali às provas na íntegra, beleza, pessoal? Se você só tem tempo ali no seu dia de fazer ali questões do tema da semana e de questões de prova na íntegra, ali escolha essa metodologia. Você vai estar sendo exposto ali nas provas na íntegra a erros, beleza? Você vai errar. Não tem como acertar todas as questões, beleza? E, como eu disse, olha só, para fechar aqui, né, a live, revisão passiva, prefira excluir, beleza? Releituras, exclua das suas revisões, prefira revisões ativas ali, questões, flashcards, prefira ali fazer questões de provas na íntegra, beleza? Do que fazer questões ali espaçadas de temas que você já sabe. Beleza, pessoal? Então foi isso. Eu gostei aqui de me aprofundar um pouco mais. Eu vou ver aqui comentários aqui. Parabéns, fala muito bem. Obrigado, Daniel Moraes. Mia Antunes, meu caro, sua didática é ótima. Obrigado por compartilhar tanto conhecimento conosco. Eu criei esse Instagram justamente porque eu vi assim que faltava, né, ali conteúdos, vamos dizer assim, gratuitos, bons, que resumissem realmente. É isso que eu falo para vocês aqui. Eu demorei um pouquinho, tá? Revisando ali, lendo na literatura a respeito de métodos de estudo. Então, sempre que você encontra uma informação que facilita a sua vida ali, é muito bom, né? E assim, eu vi textos e vídeos em inglês, por exemplo, que foram muito elucidativos ali sobre metodologia de estudo. E eu não via, assim, materiais tão completos ali em português. Então, por isso que surgiu a ideia de criar um Instagram para que eu disseminasse ali essas ideias sobre metodologia de estudo de uma maneira resumida ali em português, né? Para ajudar ali estudantes de medicina, médicos e outras pessoas que porventura ali caíssem, né, no Instagram a estudar ali de maneira mais ativa e eficaz. Beleza? Obrigado pelos elogios. E Isan Cursos mandou palmas, obrigado. E é isso, pessoal. Não sei se vai ser a última live, o último vídeo falando sobre metodologia de estudo, mas esse vídeo aqui foi um pouco mais aprofundado. Eu não falei tão pausadamente aqui, porque assim, eu recomendo esse vídeo, essa live realmente para quem já consumiu ali pelo menos o meu guia definitivo, beleza? Eu me aprofundei em umas questões ali mais específicas. Então é isso, pessoal. Valeu e até a próxima.